E aí o primeiro passo, pessoal, para a gente construir um Docker Compose, igual eu falei, Docker Compose é um arquivo dockercompose.yaml. Então nós precisamos criar esse arquivo. Então eu vou criar aqui esse arquivo no terminal mesmo, dar um touch aqui, docker-compose.yaml. É obrigatório ter esse nome? A princípio, sim. Por quê? Quando eu crio esse arquivo com esse nome aqui, quando eu dou o comando docker compose up, basicamente esse comando ele vai ler esse arquivo aqui. Se eu colocar um nome diferente, ele vai dar que ele não encontrou o arquivo, ok? Então é recomendado que sempre o nome do seu arquivo seja docker compose up, beleza? Na verdade, desculpa, dockercompose.yaml é o nome do seu arquivo. Então deu um touch aqui. Se eu vir aqui do lado onde ele mostra aqui os arquivos, ele já criou um arquivo aqui para mim. E se eu vir aqui no meu Explorer, tá? Vocês vão ver que eu tenho aqui um arquivo do Compose, dockercompose.yaml. Beleza? E agora nós vamos começar a escrever esse arquivo aqui de acordo com o tutorial que eu passei para vocês. Primeiro ponto que nós temos que colocar nesse arquivo é os services, né? O que eu vou subir. Então, eu vou vir aqui e vou colocar services, ok? E aqui embaixo é uma YAML, então coloco o service, 2 espaços e coloco qual o serviço que eu vou subir. E eu quero um serviço web, então vou colocar aqui web, ok? E vou pôr 2 pontos. Pressiono Enter, 2 espaços para dentro e vou colocar o que eu vou subir nesse serviço web. Porque até então, aqui no Compose eu coloquei web, mas não coloquei qual container que eu vou subir. Poderia subir qualquer coisa aqui. E a primeira coisa que eu coloco é a imagem. E a imagem é o serviço. Pode ser um banco de dados, uma SQL, pode ser um serviço do Nginx. No meu caso, eu quero um serviço do Nginx. Ok? Basicamente é isso. Se eu executar isso daqui, ele já funciona. Mas eu falar, Iago, eu não sei os parâmetros que eu tenho que passar aqui. Como que eu vou descobrir se eu não conheço? Então você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no Google e vai colocar aqui Nginx Docker Hub. Ok? E vai abrir a documentação oficial aqui da imagem do Nginx. E nessa imagem, nessa documentação aqui, ele fala aqui que é o Nginx, né? Ele já traz aqui algumas instruções. Se você voltar algumas aulas para trás aqui no nosso curso, você vai ver que a gente executou esse Docker Run aqui, que a gente subiu o container. Mas repara que a gente passou alguns parâmetros aqui, né? No Docker Run, a gente passou o nome do container, o volume e a imagem. E a ideia do Compose é o quê? Eu pegar esses parâmetros aqui e passar para dentro do meu container. Então, como que eu faria isso daqui? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui em 2 telas. Aqui. Não sei se vai ficar muito pequeno. Só esconder isso daqui. Eu vou basicamente ler esse comando aqui e vou passar para o meu arquivo. Por quê? Aqui eu estou escrevendo a infraestrutura que eu quero subir. Então, aqui basicamente eu já coloquei a imagem. Então, imagem. O parâmetro que ele fala aqui também é o name, né? Então, vamos passar aqui o name. Então, se eu pôr aqui, se não me engano, é container name. O parâmetro e vou colocar aqui Nginx, vou aqui servidor web, ok? Basicamente é isso. O outro parâmetro que ele pede aqui é o volume. Nesse primeiro momento não vou colocar o volume. Deixa eu pegar esse daqui mais de baixo, mais completinho. Esse daqui também passa a porta. Então vou pegar esse daqui, ó. Então Docker Run, a gente já passou o nome. Vou passar a porta também. A ordem aqui não interfere, beleza? Pode ser qualquer ordem aqui. Vou colocar aqui porta. E a porta passa dessa forma aqui. Porte. Embaixo as portas que eu quero mapear. Vou mapear na 8080 mesmo, da forma que está ali. 2.80, que é a porta do container. Então a porta de exposição e a porta do container. E aqui ele passa o Nginx. Então basicamente é isso daqui. Isso é um Docker Compose. Então eu escrevi tudo que eu preciso criar. Uma imagem do Nginx, um nome e a porta. Vou maximizar aqui, vamos ver se daqui funcionou. Vou voltar aqui no meu terminal. E vou executar aqui. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Docker, espaço, compose, up.
ok? E vou pressionar um Enter. Ele leu esse arquivo aqui, repare, servidor web, então tá aqui. Ele colocou o nome de servidor web e está rodando minha aplicação. Olha aqui, já está rodando. Se eu vir aqui no meu browser, deixa eu pegar o browser aqui, e vou passar o meu IP da minha máquina, que é 172, esse P2 daqui, 8080. Eu vou dar um Enter, caiu na página de boas-vindas do Nginx. Repare, toda vez que eu dou um F5 aqui, ele atualiza o log aqui embaixo. Então ele está atualizando o log constantemente. Ah, eu quero trocar a porta. Olha que simplicidade. Vem aqui, passo 8085, salvo o arquivo, dou Ctrl C, ele está rodando aqui em front-end, né? No meu próprio terminal. Então se eu dou Ctrl C aqui, ele vai parar o meu container da mesma forma no Docker Run. No Docker Run, quando a gente dá um Ctrl C, ele mata o container. Então no Docker Run a gente tem que passar o parâmetro "-d". No Compose não é diferente, passo "-d". Só que agora passei o "-d" aqui, então aqui ele startou o servidor web, e se eu vim aqui 8085, né? Vamos aqui na nossa página, se eu der aqui um Enter, ele não carregou. Agora, se for 8085, opa, para aí, 8085. Tá aqui a página de boas-vindas do Nginx. Então, eu quero fazer uma alteração aqui, não quero que se chame mais servidor web. Quero que se chame servidor Nginx. Antes, só mostrar para vocês aqui, deixa eu dar um Docker PS. Vocês podem ver aqui com o nome, ó, um zoom aqui. Ele colocou o nome aqui como servidor web, beleza? Vou trocar aqui para servidor Nginx. Salvei o arquivo, vou executar o comando docker compose up. Ele está recriando o container. Vamos só aguardar ele recriar. Que ele já mostra o tempo, né, que está recriando. Startou. Se eu der aqui um docker compose, um docker ps novamente, servidor Nginx. Antes era o servidor web Nginx. Então é bem legal porque quando eu tenho que fazer alguma alteração, ele já recria o container. Se eu estou executando Docker com Docker Run, eu tenho que matar aquele container e reexecutar um comando, ok? Então aqui a gente já subiu um Docker Compose do Nginx. Mas a gente pode melhorar isso daqui ainda mais, né? Vamos supor que eu quero mapear ali uma página. E igual eu falei, o volume aqui, né, o container, ele não persiste dados, então tem que passar um volume. Então basicamente passa um volumes aqui e eu passo a pasta. Então eu tenho que criar uma pastinha aqui, ó. Criar uma pastinha aqui. Na verdade eu vou criar pelo próprio terminal mesmo. Vou dar aqui um mkd site, beleza? E aí eu passo o mapeamento aqui, ó, ./site para onde? Vamos ver onde que é o mapeamento do Nginx. Vamos aqui no Docker Ruby. Então, quando eu quero mapear um volume, eu tenho que vir aqui no, aqui, ó, "-v", então a pasta que você está com o seu conteúdo, para /usr share nginx html. Então é isso daqui que eu tenho que passar, ok? Aqui eu tenho que passar entre aspas. Ok? E aí eu vou executar o docker compose up. Então ele executou aqui. E está rodando. Se eu vir aqui agora, ó, deixa eu trazer aqui, vai ser melhor. Tem uma pastinha site, beleza? Vou criar um novo arquivo aqui que vai ser site.html. Dentro desse arquivo aqui eu vou pôr meu primeiro docker compose. Vou salvar. E aí, se eu vim aqui agora no meu navegador web, vou pôr aqui um /site.html. Ele abriu aqui meu primeiro Docker Compose. Olha que bacana. Ah, eu quero alterar isso daqui. Preciso executar o Docker Compose? Não, por quê? Minha pasta está sincronizada. Se eu pôr aqui, /container /servidor web. Salvei o arquivo, volto aqui no meu navegador, dou um F5 e já atualizou. Então ele está sincronizando a pasta está sincronizada. Toda alteração que é feita no container replica aqui para minha máquina. Lembrando, está aqui a pastinha site HTML. Tudo que é feito dentro do container ele replica aqui e tudo que eu faço aqui na minha máquina ele replica
para dentro do container. Então está sincronizada as pastas, ok? Então, se você consegue fazer isso daqui, ó, você já tem uma boa base de Docker Compose. Muito provável que você não vai ficar travado aí. Se você pegar um ambiente com Compose, você já consegue entender, né? Um outro parâmetro legal aqui que a gente pode passar a gente pode limitar memória e CPU. Por quê? Por padrão, ele não tem um limite, mas a gente consegue passar um limite aqui de memória e CPU no Docker Compose. Main limits e passa aqui um valor. Então eu quero, sei lá, 256. Então com isso eu consigo limitar aqui no meu Docker Compose a quantidade de memória que eu vou subir no container também. Porque por padrão ele não tem um limite. Ok? Ele não tem um limite. Então, faltou um M aqui, 256 megas. E aí se eu dou aqui um Docker Compose, deixa eu só voltar aqui no meu terminal. Vou dar um Docker Compose up -d novamente. Ele vai fazer essa configuração para mim. Opa. Então aqui, ó, aqui a gente consegue ver o limite que a gente impôs. Então 256 MB. Essa máquina aqui, ela não vai sobrepor essa quantidade de memória. Posso pôr um limite de CPU também. Então é bastante legal esse parâmetro. Então eu posso dar um Q aqui, ó. Deixa eu dar um Q, Ctrl C. Vamos alterar isso daqui para vocês verem. Vou abrir com o Docker Compose. E eu vou colocar aqui agora 512. 512 megas. Ok? Vou dar um Docker Compose up novamente para ele ler o arquivo e recriar o container. Eu vou dar um Docker Stats. Então tá aqui, atualizou para 512 megas. Então eu consigo gerenciar o limite também. Porque se for uma aplicação pode impactar a outra, nesse caso, não impor um limite. Ok? Então criamos aqui um Docker Compose simples, mas eficiente para você aprender como que funciona.